Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Base Forte. Meu nome é Rodrigo, eu sou preparador físico e eu estou aqui com o meu amigo Sandro, né, que é médico, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, muito assim, interessante, porque está diretamente relacionado à nossa saúde, ao nosso bem-estar e a como serão os próximos anos da nossa vida, né? Isso é muito importante. O brasileiro em si, o ser humano em si não tem a mentalidade para pensar no longo prazo. É muito difícil conhecer pessoas que se interessem no longo prazo. E quando a gente fala em saúde, a gente tem que pensar no longo prazo. E aí a gente vai falar sobre diabetes hoje. E aí eu tô aqui com o Sandro, que sabe muito disso. Como é que tá, Sandro, essa questão da diabetes hoje em dia no teu dia a dia, né? Tu tá no plantão ali no hospital, vendo as pessoas adoecendo, né? E a diabetes como pano de fundo. No último a gente falou sobre obesidade, e aí hoje a gente vai falar sobre a diabetes, que tá tomando conta dos hospitais, né? É difícil alguém que não conheça um diabético, né? Então, o que tu tem para falar sobre isso? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem a todo mundo que está nos ouvindo hoje, né? Ou nos vendo também pelas redes aí. Bem que tu falou, né? O diabetes, né? Junto aí com a obesidade, né? Eu acho que a gente não tem como separar uma coisa da outra, né? Hoje a obesidade e diabetes são espectros de doenças metabólicas, né? E dentro disso a gente vê, né, um crescimento muito importante aí, tanto da obesidade quanto do diabetes, né? A gente já falou num primeiro momento a respeito da obesidade, né? Vamos falar um pouco mais aprofundado em relação ao diabetes, mas uma coisa está ligada com a outra, né? A gente está notando aí que vem muito, né, milhões de pessoas aí vêm desenvolvendo diabetes, né, o que a gente fala, né, se tu não é diabético, tu conhece alguém que é diabético, né, e se tu não é diabético, talvez tu te torne um diabético no futuro, né, então é uma coisa que amedronta muitas pessoas, né, inclusive até o diagnóstico do diabetes é uma coisa que às vezes impacta bastante a vida da pessoa, porque o diabetes em si, ele vem carregado com um monte de preconceitos, com um monte de conceitos também, né, que as pessoas têm a respeito da doença, né, muitas delas também por conta de familiares que tiveram diagnóstico da doença, né, pessoas que morreram em decorrência de complicações da doença, né, e eu acho muito engraçado, assim, engraçado não, mas curioso, assim, como a gente faz o diagnóstico, né, quando a gente diz para alguém assim, você é um diabético, né, fechou o diagnóstico para diabetes, né? E as pessoas têm a ideia de que, né, não é uma ideia errada, mas não é uma ideia completa de que o diabetes está ligado ao consumo do açúcar, né? Porque a gente fala, o seu açúcar no sangue está alto, né? Então o senhor é diabético ou a senhora é diabética, né? E aí a pessoa automaticamente relaciona, não, então, mas como eu sou diabético, eu nem como tanto doce assim, né? Eu até nem gosto de doce. O fulano é diabético, mas eu nunca vi ele comer doce, até nem gosta, né? Então fica uma relação assim com aquela questão, o açúcar alto no sangue com a relação de comer o doce, né? E bem da verdade não é completamente isso, né? Como uma doença metabólica, né, o diabetes, assim como a obesidade, é muito complexo, né? Ele tem várias, né, inter-relações aí, tanto genética, né, hormonais, enfim, com a questão ambiental também, com o nosso estilo de vida principalmente. Né? E de onde é que vem o diabetes? Como é que a gente se desenvolve o diabetes? Né? O que tem a ver com açúcar? Né? O açúcar a gente sabe que é a fonte primordial de energia para o nosso organismo. Né? Nada funciona sem a glicose. A glicose a gente sabe aí da biologia que ela funciona para todas as células, né? Praticamente a totalidade das células do organismo precisam da glicose ou do açúcar, né, para poder funcionar. Então, para a gente respirar, para a gente comer, para a gente pensar, para todas as atividades do nosso dia a dia, a gente tem consumo de glicose ali dentro dos nossos processos, né? E a glicose ela é tão importante, né, que ela não é desperdiçada em nenhum momento, né? A gente consome alimento, a gente usa aquela quantidade de glicose necessária ali para manter as nossas atividades e depois essa glicose vai ser estocada, né? A gente até falou na parte da obesidade, da nossa ancestralidade, né? Que o pessoal, né? Nossos antigos, né, não produziam alimento, então tinha que caçar, tinha que coletar e às vezes ficava muito tempo sem se alimentar, né? Então tinha que ter alguma maneira da gente usar alguma energia residual para poder fazer nossas atividades. E acabou que a glicose
serviu muito bem para isso, né? Inclusive, a gente tem um órgão muito importante ali, que é o fígado nesse processo, né? Que é um órgão que acaba armazenando esse excesso de glicose, né? Então, fica estocado ali, caso a gente, né, venha passar um período aí de escassez de comida ou qualquer outra coisa assim, a gente acaba utilizando esses estoques aí que ficam, né, da glicose. Né? E como é que funciona esse processo todo, né? Por que as pessoas, tem gente que é diabético, tem gente que não é diabético, né? E isso tem muito a ver, né, como eu falei, com a obesidade, né? Mas não só a obesidade no geral, né? É uma obesidade talvez um pouco diferente, né, que as pessoas às vezes não relacionam muito, né? Que a gente diz a obesidade visceral, o acúmulo de gordura visceral, a gordura que fica entre nossos órgãos internos, né, principalmente na barriga, né? Então essa é uma região assim, que foi muito bem detalhada, estudada, que é um sítio de origem do diabetes, né? E como é que isso tudo funciona, né? A glicose, né, quando ela circula ali, a gente se alimenta, então os alimentos vão ser processados, vão virar, enfim, glicose no sangue, e a glicose vai circular por dentro da corrente sanguínea, né? A nossa célula, né, imagina que a nossa célula seja uma fábrica, né? E a glicose seria mais ou menos um caminhão trazendo ali para a célula a matéria-prima para a fábrica produzir, né? Então, ela não entra livremente nessa fábrica, né? A glicose precisa passar por um processo ali de identificação. Então, ela para ali na frente da porta da célula, né? Tem um portão para entrar, aí, dado o sinal ali para ela entrar, que vai, né, trazer a matéria-prima para a célula, acaba que a glicose entra dentro da célula e acaba, né, dando ali a matéria-prima para produzir energia, né? Então, a gente tem esse portão aí, a gente tem esse sinal. Esse sinal para entrar, né, a glicose dentro da célula é dado por um hormônio que é importantíssimo. Acho que muita gente já deve ter ouvido falar, enfim, tem como a gente falar de diabetes sem falar de insulina, né? A insulina é um hormônio importantíssimo, produzido por uma glândula lá, que fica lá perto do estômago, chamado pâncreas, né? E o pâncreas, ele é um órgão que tem duas atividades, né? Produz a insulina, que é esse hormônio aí que ajuda a glicose a entrar dentro da célula para produzir energia, e produz ali enzimas, enfim, que ajudam na digestão, inclusive, dos carboidratos e gorduras, né? Deixa eu te fazer uma pergunta, Sandro. Fala. As pessoas que vão nos ouvir, que conhecem algum diabético ou até estão diabéticas, né? Eu falo estão, né? Porque a diabetes, ela é conquistada também. Depois eu sei que tu vai explicar, né, que existem 2 tipos de diabetes, né? Isso é legal, mas a pergunta que eu queria te fazer é assim, ó. O que é necessário para considerar uma pessoa diabética? O que tu considera assim, esse é diabético? Qual o exame que essa pessoa te apresenta e qual que é o parâmetro, né, que, não, beleza, essa pessoa é diabética. Hoje a gente conta com critérios, né, bem estabelecidos para a gente fazer o diagnóstico de diabetes, né, e basicamente, né, a gente tem 3 exames, né, principais aí no diagnóstico de diabetes, né, como tem a ver com a glicose, né, logicamente a gente acaba usando a glicose em jejum, né, então a glicose em jejum é um dos primeiros exames que a gente faz, né. O segundo exame é para aqueles pacientes, assim, que estão meio limítrofes, que a gente não sabe, assim, tem uma glicose em jejum ali próximo do valor que a gente considera, né, para ser um diabético, existe um valor ali, né, bem determinado, que acima daquele valor a pessoa já pode ser considerada diabética, né, mas enfim, o teste que chama tolerância à glicose, que a pessoa vai no laboratório, né, ela ingere ali uma quantidade, né, um líquido rico em glicose, e aí é feito medidas seriadas de glicose, né, no período 0, no período de 1 hora, no período de 2 horas, né. Ao fim desse período é medido ali a quantidade de glicose. Se ela atingiu um valor acima de 200, enfim, que ficou esse valor estável, não caiu para o valor que a gente considera normal, a pessoa também pode ser considerada diabética. E a outro exame chamado hemoglobina glicada, né, que é um processo ali que, como a gente tem muita glicose no sangue, né, a hemoglobina e a glicose, elas estão intimamente relacionadas. Hemoglobina, para quem não sabe, é aquela enzima que fica dentro ali da célula sanguínea, a célula do sangue, a célula vermelha, e carrega o oxigênio. Então, o açúcar ali se gruda nessa hemoglobina e a gente estima mais ou menos ali a quantidade de açúcar por quantidade de hemoglobina e tem uma porcentagem, né? Acima de determinada porcentagem, a gente dá aí o diagnóstico ou não de diabetes. Então, é baseado em critérios. E claro que tem o critério clínico também, né, que são os sintomas, né? Então, a pessoa que sofre de um diabetes que não está tratado, né, ela pode manifestar sintomas, né? Sede excessiva, perda de peso, a pessoa come compulsivamente, né? E não engorda, no caso, até emagrece em alguns sinais, né? Então, faz muito xixi. Então, tem uma série de sintomas aí que acabam para nós, assim,
sugerir no diagnóstico de diabetes, né? E tu tem os sintomas, tem algum desses exames alterados ali, com valor ali já pré-determinado, a gente considera a pessoa diabética, né? E assim, as pessoas que... beleza, foi diagnosticado. Mas assim, foi diagnosticada, será que ela nasceu com essa diabetes? Ou ela adquiriu essa diabetes, né? Existem 2 tipos de diabetes. Sim. Quais são esses 2 tipos? Bom, o primeiro, né, que é o chamado diabetes tipo 1, né, que é um diabetes que não é tão, assim, não tem tanta quantidade quanto o diabetes tipo 2, né, o tipo 1 ele vem mais da questão da infância, né, existe lá, como eu falei, no pâncreas, né, as células que produzem insulina, né, então acontece que no diabetes tipo 1 existe algum processo imunológico aí que destrói essas células, né, e normalmente são crianças, né, na infância, então é um diagnóstico feito muito mais nas crianças do que provavelmente no adulto, né, é difícil a gente ver um diabético tipo 1 adulto que não tenha feito um diagnóstico antes, né. A diabetes tipo 1 aparece cedo, então. Aparece cedo, né, mas ela tem... é genética. Tem alguma relação, sim, tá? Mas necessariamente, né, os riscos e as complicações do diabetes tipo 1 são iguais ao diabetes tipo 2, tá? Ele só é diagnosticado mais cedo e tem um mecanismo de doença diferente do diabetes tipo 2, né? Não tem uma relação direta, assim, com a obesidade, com o estilo de vida, nada. É uma questão mais adquirida, uma questão mais da própria pessoa, né? Então, a gente tem que diferenciar isso, né? O diabetes tipo 2, ele é diferente no sentido que ele vem sendo adquirido ao longo da vida, né? Inclusive, até alguns estudos aí bem mais antigos lá da década de 40, né? Do pessoal que era pós-Segunda Guerra, né? Então, eles acabaram estudando as pessoas lá do norte, lá da Alemanha, que tinha uma dieta muito restrita, estavam passando fome praticamente, né? Pela questão da guerra, não tinha alimento e tudo mais, tinha toda aquela destruição, as pessoas estavam passando alimento, eles acabaram estudando esse grupo de pessoas. Eles viram nos grupos das mulheres grávidas, né, que no passar dos anos, né, tinham seus filhos, essas crianças começavam a desenvolver obesidade. As mães eram desnutridas, as crianças desenvolviam obesidade e se tornavam adultos diabéticos, né? E o contrário também é verdadeiro, não só as pessoas desnutridas, né, as mães nutridas no caso, né, mas as mães supernutridas, as mães obesas também, né, se viu num outro estudo mais posterior, mais recente, né, que as mães que são obesas, né, as crianças tendem, né, ao longo da vida a desenvolver obesidade, né, e também desenvolver diabetes ao longo do tempo. Então a gente tem essas 2 relações, então desnutrição ou falta calórica durante a gestação, e a supernutrição, a obesidade, quando, né, a criança vai nascer de uma mãe obesa, no caso, pode também desenvolver diabetes. Então, o diabetes tipo 2, né, que é o que a gente acho que vai focar mais aqui, tem muito a ver com essa questão metabólica, tem muito a ver com a questão do estilo de vida, tem muito a ver com a questão da alimentação, né, que agora entrando no ponto ali da questão, né, do desenvolvimento do diabetes, né, a questão da gordura visceral, de onde vem a gordura visceral, né, vem da nossa dieta, né, da obesidade. E quem é o fator principal? É o triglicerídeo, né, então o triglicerídeo ele acaba sendo um armazenamento aí, uma molécula que armazena muita glicose, né, e é usado depois nos processos quando a gente tem déficit de energia, enfim, para poder fazer os processos de captação de energia. Quando tu fala doença do estilo de vida, vamos deixar bem claro para as pessoas, né? Vamos deixar bem claro que é o que a pessoa faz, né? Exato. Que ela não teve azar na vida, ela não foi amaldiçoada pelos deuses, não. A pessoa que adquiriu diabetes, né, é uma doença metabólica relacionada ao estilo de vida. O que é o estilo de vida? É o que o cidadão e a cidadã que estão ouvindo nosso podcast fazem quando chegam em casa. Abre a geladeira, isso é estilo de vida. Daí vê lá um chocolate ou uma fruta. Vai no chocolate. Aí tem um índice glicêmico lá em cima, né? Aí a glicose vai lá para cima. Aí no outro dia ela vai no chocolate de novo. No outro dia ela vai só fazendo escolha, né? Estilo de vida são escolhas, né? E aí a pessoa vai fazendo escolha, daqui a pouco chega no médico lá. Às vezes até nem tem problema de glicose. Eu acho legal isso daí, porque uma vez um aluno meu tava com a glicose boa, mas a hemoglobina glicada dele tava terrível. Que faz a média dos últimos 3 meses, né? Exatamente. Essa hemoglobina glicada, ela não dá um parâmetro do momento que é coletado, né? Não é naquele dia que tu coletou que ela tá ruim. Ela nos dá aquele... também ela pega, pega mentiroso, a gente diz, né? Às vezes a pessoa, quando vai consultar no médico, né? Algumas semanas antes, ou
tempo anterior ali a consultar no médico, a pessoa começa a se cuidar, começa a cuidar da alimentação, começa a usar as medicações direitinho, começa a controlar alguma coisa, aí para coletar o exame, para chegar lá no médico e chegar bem, tá bem, os exames estão bem, tudo, só que a hemoglobina glicada não mente, né? A glicose é a pontinha do iceberg, para as pessoas entenderem. E aí lá embaixo tem toda a questão do hábito, do estilo de vida, que aí esse exame da hemoglobina glicada acusa. Né? Exato. Né? Então é um exame importantíssimo para quem está desenvolvendo um estado de diabetes ou pré-diabetes, ou até tem na família e quer investigar. Eu acho que é super importante que as pessoas façam esse exame. Né? Sim, é importante. Inclusive até a gente tem critério de rastreamento. O diabetes, né, não é uma doença que é só diagnosticada quando a pessoa está diabética. A gente consegue, pelo menos 5 anos antes da pessoa se tornar diabética, a gente já consegue fazer um diagnóstico de pré-diabetes. A gente já vai analisando assim, teu metabolismo está tendencioso ao diabetes, tua dieta está tendenciosa ao diabetes, teu estilo de vida está te levando a ser um diabético no futuro. Então a gente já começa a intervir nesse ponto, né? Então quanto mais cedo a pessoa buscar e fazer o diagnóstico, muito mais benefício ela vai ter, porque ela pode não vir a não se tornar um diabético, né? Não é uma sentença assim, eu tô pré-diabético, então daqui a 3, 4 anos eu me tornar um diabético. Não, se tu mudar o estilo de vida e entender o processo do diabetes, tu começa a mudar o teu destino, começa a mudar a tua realidade, né? E aí a gente bate naquela tecla do nosso primeiro episódio. Estilo de vida, a gente falou sobre obesidade, né? Que é uma doença metabólica, né? O metabolismo da pessoa, a obesidade significa que o metabolismo está doente. E o que é o metabolismo? Que faz todo o funcionamento dos nossos órgãos, né? Que provém energia para o nosso corpo e tal. E a diabetes também é uma doença, a diabetes tipo 2, né? É uma doença relacionada ao estilo de vida. Eu também gosto de falar assim que, tipo, a diabetes tipo 1, o pâncreas não produz a insulina, né? Exatamente. Me corrija se eu estiver errado. E a diabetes tipo 2, daí é o contrário. O pâncreas produz normalmente a insulina, só que daí a insulina chega no músculo, bate no músculo, né? E aí o músculo libera aquela proteína chamada GLUT4, que é quem traz a glicose para dentro para utilizar como substrato energético. Só que aí o cidadão e a cidadã, né? Nossos amiguinhos aqui diabéticos que estão ouvindo, é bom falar isso daí. Eles têm um estilo de vida tão errado que o músculo fica viciado. Ele não consegue mais reconhecer a insulina. Então cria-se uma resistência à insulina. E aí o que acontece? Fica com um monte de glicose na corrente sanguínea, fica com o pâncreas ali sobrecarregado produzindo insulina. Então tá todo o contexto certo. Só que o problema é que pela alimentação tão errada que a pessoa levou, e isso é uma verdade, a alimentação errada que a pessoa leva. Vamos colocar vamos colocar os pingos nos is, né? Claro que a gente não vai ficar aqui crucificando a pessoa diabética, a gente tá bem pelo contrário, a gente tá tentando trazer uma informação para ajudar essa pessoa, né? Mudar a vida dela, literalmente, né? Porque a diabetes é uma doença grave. Então a pessoa teve um estilo de vida tão errado, né? Tipo, escolhas erradas na alimentação, né? Às vezes aquilo que eu falo, né? Se a gente tivesse uma educação legal, tipo, tanto financeira na escola, quanto uma educação alimentar, às vezes a gente fica lá estudando, sei lá, que ano que Napoleão perdeu a guerra. Não que não seja importante, mas será que não seria legal também nas nossas escolas inserirem algumas matérias, né? Algumas questões assim sobre tipo educação alimentar? Porque tu vê, a gente falou no episódio passado, 80% das pessoas que morrem hoje no mundo morrem a acidentes relacionados ao aparelho cardiovascular. E a pessoa às vezes morreu e não sabe, não aprendeu durante a vida o que é um carboidrato de alto índice glicêmico, o que é um carboidrato de baixo índice glicêmico, porque tu falou assim, né? A nossa célula precisa de açúcar, porque a nossa célula precisa de glicose. Só que o açúcar é uma fonte de glicose. Sim. Tipo, o arroz é outra fonte de glicose, a batata é outra fonte de glicose. Tô falando opções saudáveis. Mas é aquilo que eu entrei no início, né? Da pessoa achar que é porque come muito doce, né? Porque ela relaciona o açúcar alto no sangue com comer doce, chocolate, pudim, enfim, a sobremesa, né? Aquilo que eu falei, né? Nem come sobremesa, como é que ele vai ser diabético? Mas a pessoa não entende que o arroz também é um alimento, a batata também é um alimento, né? Que pode levar, né? Mas, por exemplo, eu não acredito que, assim, eu acho que para a pessoa virar diabética, ela tem que consumir muita glicose. Muita glicose. Eu não consigo acreditar que a pessoa consiga comer tanta batata ao ponto dela virar diabética, porque a pessoa come 1 quilo, olha lá, vou chutar alto. Mas isso aí a gente não tá...
não dá para entender o diabetes como um processo de uma semana, de 2 semanas, é um processo da vida. De estilo de vida. Tanto que o diabetes, assim, ele é uma doença das pessoas acima dos 40. Claro, hoje, né, com o nosso estilo de vida, né, com a reclusão mais das crianças, né, hoje a pessoa não vê muita criança na rua brincando, né, a alimentação da criança é baseada em que? Hambúrguer, batata frita, refrigerante, né, então são dietas altamente diabetogênicas que a gente diz, né? Então as crianças já estão ficando obesas mais cedo e estão desenvolvendo diabetes tipo 2 mais cedo, né? O que a gente via antes ali no passado aí de algumas décadas que eram doenças das pessoas de 45, 50 anos acima, que era o diabetes tipo 2, hoje já estamos começando a ver em pessoas mais jovens, né? A diabetes, ela explodiu, até eu tava, enquanto tu fazia a introdução, eu tava dando uma pesquisada aqui, após o surgimento e a consolidação da indústria do açúcar, né? O açúcar, é como tu falou, ele é altamente excitatório para o cérebro, né? Então, às vezes eu tô ali, daí eu, sei lá, tô com fome. O que é mais fácil? Eu ir na geladeira, preparar uma carne, temperar, fritar, ou um ovo, né? Fazer um negócio bem bolado assim, que dá um pouquinho de trabalho, ou abrir um pacotinho, que tem, sei lá, vamos lá, Nesfit, que falam que é saudável, por exemplo. Eu abro um pacotinho e como ali, daí entra aquela glicose, né? Excita o meu cérebro e passa uma informação pro meu sistema nervoso. Pô, isso é bom. Por quê? Porque liberou um pouquinho de dopamina, liberou até uma endorfina de repente, sabe? Porque comeu açúcar, caiu na tua corrente sanguínea, pum, avisou teu cérebro, excitou teu cérebro. O corpo demora muito mais para entender que a batata doce, por exemplo, ou que o arroz integral, ele é bom, ele é nutritivo, ele é excitatório, ele sacia, do que o açúcar. O açúcar é uma substância externa. Tu colocou para no teu corpo, ativou teu sistema nervoso. E aí, se tu teve essa recompensa tão rápida, é muito mais fácil amanhã tu querer de novo, entendeu? Então, na verdade, eu falei no episódio passado sobre a briga desigual. Né? A indústria, ela vem com toda a força, né? Porque a indústria do açúcar, por exemplo, ela sabe que o açúcar é uma substância, se tu consumir normalmente, não tem problema nenhum com equilíbrio. Eu acho que o desafio do ser humano é encontrar equilíbrio. Hoje eu estava caminhando e pensando sobre isso, sabe? Não ir nem no 8, nem no 80. Eu acho que o desafio da humanidade é encontrar o equilíbrio. Isso dá para fazer um paralelo para todas as áreas da nossa vida, né? Mas na questão da diabetes, a pessoa vai no açúcar e vai de novo, e aí o músculo vai criando aquela resistência, e aí a pessoa vira diabético. E por quê? Porque além de ser uma substância excitatória, ela é muito mais fácil o acesso. Ela é muito mais fácil. Hoje em dia, sei lá, tu abre o teu aplicativo do iFood, tá com fome. Eu vou pedir um hambúrguer e vou pedir uma sobremesa. Aí tu clica ali. Antigamente a gente precisava coletar e caçar os nossos alimentos, né? Hoje em dia a gente tem uma disponibilidade muito alta de alimento, e esse alimento, ele é altamente calórico e pouquíssimo nutritivo. Então tu chega em casa cansado e tu vai ativar o teu sistema de recompensa, que é o quê? Cansei, trabalhei um monte hoje, vou pedir uma comida. Daí ali no teu cardápio sempre vai ter aquela sobremesa. Aí tu, com um clique a comida chega na tua casa. E aí tu vai alimentando teu sistema de recompensa com essas substâncias que são altamente dopaminérgicas, né? São substâncias que causam uma sensação de alívio, de prazer. Só que a glicose do açúcar, por exemplo, causa mais fome. Ela não sacia. Tu come, engana o teu cérebro, ludibria o teu cérebro, e logo depois, 1 hora depois, tu vai ter fome. Ao contrário da carne, por exemplo, ou da batata doce, ou do arroz e do feijão, que tu come, e tem fibras, tem ferro, tem gordura boa, né? Pega o ovo, por exemplo. Para tu entender que tu sacia, né? A glicose, né, ela é um substrato que é utilizado de maneira muito rápida pelo organismo, né? A gente tem um mecanismo muito bem elaborado ali, né? Então não precisa um processo. Por exemplo, come um bife, né? Tem que quebrar proteína, tem que processar, tem que tirar os aminoácidos. É um processo que demanda energia também. É um gasto, por isso que às vezes tu come um churrasco, fica horas ali assim, cansado, aquela coisa assim, né, comi demais e tal, e aquilo não passa nunca, né. Agora tu come uma macarronada, por exemplo, daqui 2 horas tá com fome de novo, né, porque a macarronada em si no final vira tudo glicose, né, e aí o que acontece?
aquilo ali é altamente processado, a célula já tem um mecanismo para utilizar aquilo de maneira eficiente, né? Então já larga toda a energia, já armazena e daqui a pouco, vamos de novo, preciso de mais, vamos se não tiver usando, vamos estocar isso daqui porque eu preciso, é o que eu preciso para sobreviver, é a maneira mais rápida de obter energia é a glicose, né? Tanto que na atividade física, né, quando a gente começa a fazer atividade física, a gente tem um limiar ali que a gente chega a um ponto ali de intensidade que a gente vai gastando nossa glicose. A partir daquele ponto ali que a gente gastou nossa glicose, que a gente vai começar a mobilizar o estoque de gordura e outras fontes de energia para poder fazer energia. Então, por isso que as pessoas se frustram, porque às vezes fazem uma atividade ali de pouca intensidade, gastam um pouquinho de calorias e não chegam a começar a quebrar gordura, aí não emagrece, aí comem dietas altamente calóricas, né, rica em carboidratos, essas coisas que acabam, né, estocando mais e mais glicose ainda, né. Mas só para puxar o gancho aí em relação falou da dieta, da gordura, né, para as pessoas entenderem o que é, tu falou em resistência à insulina, né, o que é isso, na verdade, né, a gente sabe que a gordura em si, né, junto com o diabetes e a obesidade, ela causa um estado inflamatório dentro do nosso organismo, né, necessariamente uma pessoa diabética, uma pessoa obesa, ela tem uma inflamação, né, mas como assim uma inflamação? Não é uma infecção, é uma inflamação, né, então o organismo dela está produzindo o que a gente chama substâncias oxidantes, né, dentro do próprio organismo, né, e a substância oxidante, tu falou ali do músculo que capta, né, a glicose, enfim, né, que eu estava explicando do portão que entra, né, a glicose para dentro da célula, né, essa oxidação faz esses portais aí ficarem mais difíceis de serem abertos, né, então o que acontece? O excesso de gordura ali na corrente sanguínea e na célula, no nosso organismo, né, faz com que a glicose tenha mais dificuldade para entrar na célula, né? E aí o que acontece? Quanto mais dificuldade para entrar na célula, né, mais insulina eu tenho que produzir para poder vencer esse processo, né? Então a gente tem dois mecanismos, né? Aí a glicose que fica mais tempo circulando na corrente sanguínea em uma maior quantidade, a insulina que está sendo produzida, que é um hormônio que quando começa a ser produzido em excesso também leva a malefícios, né? E também começa a levar a outros processos de doença, né? E outra coisa muito curiosa também, porque a gente tem um monte de glicose na corrente sanguínea, a glicose não entra na célula. A célula entende o quê? Que está faltando energia, então vamos tirar aquele estoque de glicose que a gente tem no fígado para mandar para a corrente sanguínea porque não está chegando glicose para mim. E aí o que acontece? O mecanismo que a gente chama de hiperglicemia, né? Então, tem glicose suficiente na corrente sanguínea, mas ela não é usada. Então, a célula manda mais glicose e aí começa um ciclo de aumento de glicose. Sim. Por isso que os exames que a gente faz para rastreio de glicose, para diagnóstico, são baseados em glicose. Às vezes a pessoa está com 300, 400 de glicose. Exato, a pessoa chega às vezes na emergência com 600. Né? Então, tomou um monte de refri às vezes, né? E o corpo acha que está sem glicose. E o corpo acha, porque a célula não consegue, às vezes a pessoa não entende, né? Porque, tem um monte de glicose, mas não é utilizado para nada, claro, né? Porque não tem uma eficiência daquele sistema funcionando. O músculo cria uma resistência, né? Exatamente. O músculo cria uma resistência e ele não está mais absorvendo. Não consegue mais processar, por isso que é uma doença metabólica. O processamento da glicose começa a ficar deficiente, né? E se a gente for no ponto lá do pré-diabetes, né? Que é o momento que a gente consegue ver esse processo se iniciando, né? Digamos que o órgão, né? Vamos chamar assim o órgão, né? A musculatura é o substrato mais importante nesse controle aí, né? O músculo em si, ele é muito importante. Toda vez que a gente aumenta a circulação sanguínea dentro do músculo fazendo atividade física, né? Isso melhora essa condição, né? Isso, digamos assim, desenferruja esse processo de oxidação que está acontecendo, né? Pensa numa porta enferrujada, né? Mais difícil de abrir. Então, se a gente faz ali, coloca um azeitezinho ali, uma graxinha ali na dobradiça, ali a gente consegue abrir mais fácil. E é exatamente isso que a atividade física faz, né? Ela põe uma graxinha na dobradiça e a pessoa começa a metabolizar mais. Inclusive, até se a gente for ver estudo científico, né, para quem é pré-diabético, se tu baixar 7% do teu peso, 7%, então pega uma pessoa aí, sei lá, que tem... Vamos arredondar para 10%. Fica mais fácil. Não. Vamos fazer assim, vamos fazer um cálculo rapidinho assim, ó. A pessoa tem 90 quilos, tá? Que é uma média das pessoas que têm diabetes, né? 90 quilos, né? Então, tem 90 quilos. Se tu perder 5 quilos, não é em um mês, não é em 2 meses, uma semana. Ao longo do tempo, se tu perder 5 quilos ao longo do tempo, de maneira gradual, de maneira, né, coordenada, fazendo atividade física, cuidando da tua alimentação, 5% tu evita ficar diabético. 50% de chance tu tem
né, de progredir para diabetes. Ou seja, tu reduz muito a tua chance. E isso é muito melhor que qualquer medicação. Já deram medicação para as pessoas, já fizeram de tudo que é estudo aí, tentando ver o que evita que as pessoas se tornem diabéticas quando elas são pré-diabéticas. Né? E o que viu que a redução do peso é o que mais acontece, que é que mudança no estilo de vida. Mudança no estilo de vida. Ou seja, quando a pessoa vai ter que uma hora botar a mão na consciência e pensar assim, quando eu abrir minha geladeira, eu vou ter que fazer novas escolhas. Né? Quando eu botar meu tênis, eu vou botar meu tênis não para ir até ali, mas vou dar uma caminhada maior. Não tem como fugir do comportamento. Eu sempre digo para as pessoas que recém-diagnosticaram diabetes, né, ou quando eu faço um diagnóstico de diabetes, né, a partir de agora, tua vida não é mais aquela vida que tu tinha. Né? Se tu continuar fazendo as mesmas coisas que tu está fazendo, tendo a mesma rotina que tu está tendo, te alimentando da mesma maneira, daqui a 5, 10 anos a gente só vai tratar complicações, só vai tratar problema. E tua chance de morrer vai ser muito maior do que está sendo agora, né, quando está fazendo o diagnóstico. Né? Então as pessoas vão acumulando doenças, 10, 15 anos depois elas morrem. Né? Porque é um ciclo que vai só se perpetuar. Se a pessoa não tomar uma atitude naquele momento ali, bom, eu sou um diabético, meu estilo de vida agora não pode ser mais o estilo de vida que eu tinha, né? E isso tem que ficar muito claro para a cabeça das pessoas, é que muita gente não entende, né? Muita gente acha que é só chegar, tomar as medicações e que tudo vai ficar bem. Na verdade, não é só isso, tá? As medicações, elas ajudam no controle, mas o principal em tudo isso é o estilo de vida. Mas mais do que isso, né? As pessoas, não é que as pessoas têm que ter consciência, às vezes as pessoas ou não entendem. Às vezes as pessoas entendem, só que às vezes elas não conseguem executar. Por quê? Porque elas criaram um circuito neuronal ali, criaram memórias em relação à alimentação que podem falar, eu não consigo ficar sem meu doce, eu não consigo ficar sem o meu doce do final de semana, eu não consigo ficar sem a minha Coca-Cola, né? A Coca-Cola é outro produto legal, porque a Coca-Cola tem uma substância chamada corante caramelo 4. Pro diabético é terrível, né? O diabético tinha que extinguir do vocabulário Coca-Cola. Uhum. E o corante caramelo 4, ele consegue ser mais excitatório pro cérebro do que o próprio açúcar que tem dentro da Coca. E também já está relacionado a alguns tipos de câncer, né? Esse corante caramelo 4. Algumas pesquisas já conseguem fazer isso. Mas eu queria trazer a boa notícia agora. Né? A gente já explicou sobre o que é diabetes, explicou sobre o estilo de vida e tal. Queria trazer uma boa notícia para as pessoas, né? Que, cara, diabetes não tem cura, né? Não tem cura. Mas assim, ela pode ser posta em remissão, a diabetes tipo 2, né? Que é essa que a gente está falando, que eu acho que a gente pode interferir e mudar a realidade de uma pessoa que vai dar um pouquinho de atenção pro que a gente está falando. Mas ela pode ser posta em remissão. Mais ou menos assim. A doença tá lá, ela tá agredindo teu corpo, tu coloca ela para dormir. E aí vai depender do teu estilo de vida o que ela volte a se manifestar ou não. Porque eu posso ser diabético tipo 2, eu posso ter colocado a minha diabetes em remissão, né? Posso colocar ela para dormir, e pode ser que até o fim da minha vida ela não volte a não se manifestar. Por quê? Por que eu tô falando isso? Uma vez uma aluna me procurou falando assim, tô diabética, uso o remédio para diabetes, que é não sei qual remédio, metformina. Eu uso a metformina. Só que eu tô aumentando de peso ano após ano e tá ficando ruim. Aí eu, assim, um pouco, na época, eu tinha recém me formado, um pouco inseguro, assim, na minha prescrição. Falei, vamos tentar emagrecer um pouco. Vamos fazer alguns treinos para emagrecer. Só que tu vai precisar mudar a tua alimentação. E aí eu queria falar isso pro diabético. Existe uma vasta literatura, tá? Isso é importante o diabético até anotar. Existe uma vasta literatura que mostra que uma dieta low carb, né? Uma dieta low carb, ou melhor ainda, uma dieta cetogênica, que aí é sem a presença de glicose, nem de alimentos naturais, né? Que a cetogênica é baseada em proteínas e gorduras. Essa dieta cetogênica é altamente nutritiva, mas com zero glicose. E a low carb tem ainda, né, é permitido algumas porções de alimentos que tem glicose. Que essas duas dietas por si só, sozinhas elas, conseguem colocar diabetes tipo 2 em remissão. Só que aí a pessoa precisa ter disciplina e força de vontade para aderir a essas dietas, né? Aí eu comecei a dar treino para essa aluna e falei, tu vai precisar fazer essa dieta low carb. Aí tu vai fazer a dieta low carb e eu vou te dar treino. E aí, cara, foi incrível, assim, foram 12 dias.
ela foi no médico, ela tinha que voltar, ela começou a treinar comigo, ia voltar no médico daqui 12 dias e ia fazer o acompanhamento. Ela voltou no médico, voltou pro treino e falou, cara, o médico tirou meu remédio. Ela ficou 12 dias, Sandro, 12 dias fazendo uma alimentação low carb e treinando 3 vezes por semana musculação e 2 vezes por semana corrida. Então ela estava treinando 5 vezes por semana, em 2 semanas, cara, 14 dias, 12 dias, 14 dias, o médico falou para ela, tu colocou tua diabetes em remissão. Então às vezes a pessoa passa a vida toda para chegar naquele estado e todos dela me mostrou os hormônios lá, tipo os exames. A insulina já estava regulada, a glicose estava regulada, a hemoglobina glicada estava bem melhor, não estava 100%, mas ainda já estava bem melhor. Só que aí a pessoa precisa mudar o seu hábito. E essa que é o grande espinho na carne, as pessoas não mudam o seu hábito. Então esse é um grande lance. E olha como o exercício, aí falando da minha parte, assim, as pessoas que treinam, olha como o exercício é importante, né? Por exemplo, a partir do momento... mas daí tu pode me perguntar assim, qual exercício que eu faço para botar em remissão a minha diabetes? Cara, qualquer exercício. Existem exercícios específicos, né? A ciência mostra que tem uma periodização que se chama periodização ondulatória, onde tu varia os estímulos. Num dia tu vai dar uma carga alta de musculação na pessoa para aumentar o tecido muscular, porque o tecido muscular consegue consumir glicose sem a presença da insulina. O tecido muscular, durante o treino, ele tem essa capacidade de consumir glicose sem a presença da insulina. E no outro dia tu vai dar uma carga aeróbica, então vai ondulando a periodização, tu vai variando os estímulos de força e aeróbico. E foi isso que eu fiz com aquela aluna. E aí, depois ela colocou em remissão e conseguiu mudar o estilo de vida dela, perdeu peso, bem como tu falou, ela perdeu 5 ou 6 quilos e colocou em remissão a diabetes. Então a diabetes está muito associada ao peso. E aí, intercalar exercício de musculação com exercício de corrida, mas eu não consigo correr, então caminhada, vai ter um impacto já agudo assim na tua glicose, agudo na tua diabetes. Isso é uma coisa mais interessante, além tirando o remédio que a pessoa toma, né, metformina lá, se ela botar um tênis agora, o diabético, sair para fazer uma caminhada de 30 minutos, vai ter um impacto imediato na glicose dela. 2 a 3 horas por semana caminhadas. 2 a 3 horas por semana. Alguns até, assim, ó, é aquela coisa, né, eu não tenho tempo. Faz qualquer coisa, 20 minutos, 15, 10, puder correr numa esteira, tem no prédio, na pracinha perto de casa, no quarteirão. Se tu é um diabético, é obrigação, não é assim estética, não é aquela coisa assim, essa é recomendação e tudo mais. Não, tem que fazer porque é bem que tu falou isso, a gente vê isso na prática, tá? As pessoas que perdem peso, que cuidam da alimentação, elas acabam utilizando muito menos medicações, né? Ou que se já usam muitas medicações, começam a diminuir o uso das medicações, né? O ruim, né? Eu acho que a coisa que a gente vê muito assim é que às vezes as pessoas precisam passar por um problema drástico para poder mudar, né? Ou um infarto, ou um derrame, ou o que acontece muito no diabético, que é amputação, né? As pessoas perdem membros, né? Perdem o dedo do pé, perdem uma perna. E aí, depois disso daí, elas começam a se dar conta, eu acho que eu vou ter que começar a fazer alguma coisa, né? Nunca é tarde, tá? Nunca é tarde para fazer alguma coisa, né? Mas a gente não precisa chegar nesse ponto aí para poder, né, ter a ideia de que a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, não precisa ter uma estrutura financeira excepcional, alguma coisa assim, né, milagrosa para tratar o diabetes, né? O diabetes trata em posto de saúde, em qualquer lugar ali que as pessoas têm conhecimento para tratar o diabetes, elas conseguem, mas para mudar o estilo de vida é muito simples, né? É um tênis comum e caminhar, né? Não precisa correr, não precisa, até se a pessoa depois quer fazer uma atividade diferenciada, quer um exercício específico, né, com um profissional que vai prescrever uma atividade direcionada para o diabetes, né, que nem tu falou, aumentar a massa muscular, essas coisas aí, procurar uma dieta específica para isso, né? Já é outro nível, né? Mas é o basicão, né? A gente tá falando aqui do básico, né? Que é uma caminhada, perder peso, né? Cuidar da alimentação, né? Evitar refrigerante, frituras, gorduras, né? E eu acho que é uma coisa muito que às vezes também a gente como profissional da saúde não faz, é um plano, né? Porque a pessoa chega lá no consultório, a gente dá o diagnóstico de diabetes e aí tu enche de papel lá com um monte de prescrição de medicamentos, a senhora vai tomar isso. Para a pessoa, às vezes, que usa insulina é muito complicado, né? O modo como se usa insulina e às vezes como se administra as medicações, né? Então a pessoa já entra com aquela informação, daí tu já joga assim, procura um nutricionista, vai à atividade física, emagrece, tem que fazer isso, tem que fazer... Então a pessoa sai assim, a única coisa que ela sai da informação é assim, eu tenho diabetes.
eu tenho que fazer alguma coisa, mas não existe um plano. Eu acho que o ideal sempre numa consulta, quando a pessoa está ali, né, no processo de entender o que é o diabetes, né, ou qual é os problemas que eu posso ter na minha vida, né, então traçar um plano, né, o que a gente vai fazer a partir de agora, né, consegue caminhar quantas vezes por semana, então vamos fazer um plano, até voltar aqui na consulta, a senhora vai caminhar 10 minutos por semana, ou que seja 5 minutos, 1 hora, o que for possível, né, e aí escalonando esse processo. Eu acho que existe um plano ideal, assim, né? Tecnicamente falando, existe um caminho ideal a seguir para o diabético. E se a gente pudesse resolver o problema do diabético, na minha opinião, seriam as seguintes palavras, né? Uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, aí já muda o teu estilo de vida na alimentação, musculação 2 vezes por semana e exercícios aeróbicos 2 vezes por semana. A semana tem 7 dias. Durante 5 ou 6 dias vai estar focado nessa alimentação low carb, e 2 dias fazendo exercício de força é muito importante para o diabético aumentar a quantidade de músculo no corpo, para que o músculo é considerado a maior glândula do corpo, já é considerado a maior glândula do corpo, porque é o tecido, né, que consome mais glicose no corpo humano. O músculo consegue consumir mais glicose que o próprio cérebro, para gente ter uma ideia. Então, se o diabético tiver que escolher um exercício e puder investir, musculação. Né? E aí eu costumo dizer que não existe esporte mais democrático que a corrida. Rodrigo, eu não tenho condições de pagar uma academia, eu não consigo pagar um personal trainer. Bota um tênis, vai para o quarteirão da tua casa e começa a caminhar. E aí tem as progressões, tu vai se sentindo bem, caminha e corre, daqui a pouco tu vai estar correndo, e aí vai resolver o teu problema. Aquela questão que a gente falou, né, a organização, né, quando a gente trata de obesidade, né, essas doenças, normalmente doença metabólica, a gente tem que ter organização, a gente tem que ter um plano. Primeiro entender, né, o que é a doença, né, qual é o impacto que ela tem na minha vida, e entender que eu faço parte de um grupo que não pode ter o mesmo estilo de vida que os demais da população, né? Se eu tenho uma família ali, todo mundo come aquele churrascão com cerveja, com refrigerante, com isso, com gordura toda semana, enfim, isso vai ter que ter alguma mudança, né? Eu tenho que ter alguns parâmetros aí da minha dieta, da minha rotina, que eu vou ter que começar a mudar. E aí tem que partir da pessoa, né? O que eu posso mudar? Onde que eu posso chegar, né? O que eu tenho que fazer aqui? E as pessoas que estão ao redor também têm que ter essa consciência, né? O diabético, ele não pode mais... ou ele tem que entender, pelo menos, que a vida dele mudou a partir do diagnóstico, né? Ele tem uma doença e essa doença afeta todo o organismo dele. Então, se ele não trabalhar para evitar que a doença comece a progredir, fatalmente ele vai passar por todos os processos de complicações, né? Depois do surgimento da indústria do açúcar, que nem tu falou que o corpo do diabético tem um monte de glicose, mas como o músculo não consegue captar, o corpo entende que a glicose está baixa. E aí tem a gliconeogênese, vai produzindo mais glicose, mesmo tendo já um monte, né? E tem alguns estudos, né? A escola de Harvard publicou em 2013 um estudo que associou a arteriosclerose à quantidade alta de açúcar no sangue. Que a glicose em excesso forma gordura, vai formando plaquinha no nosso corpo, e aí tu acaba entupindo uma veia, vai ter um AVC, vai ter até um infarto em função. Daí tu pensa assim, mas será que é gordura? Não, é a glicose alta. Mas sabe o que é? Que imagina que o nosso sangue, né, ali tá correndo, né? Então a gente tem um monte de açúcar ali correndo, né? O açúcar em si, ele é uma substância que, se ele fica muito tempo em contato ali com a parede das artérias ou dos vasos, né, ele começa a criar uma oxidação, né, ele vai enfraquecendo a parede do vaso ali, então o vaso começa a sofrer. Por isso que o diabetes também é considerado uma doença da circulação no geral, por isso que a gente perde visão, perde a função do rim, perde movimento das pernas ou sensibilidade, porque os vasinhos vão começando a ficar doentes, né? Então tem micro perfurações ali no vaso, aquilo ali vai deixando ele mais frágil, e aí a gordura que circula também junto ali na corrente sanguínea, ela começa a se fixar dentro desses furinhos ali, começa a formar o que a gente chama da placa de aterosclerose, que é bem isso que tu falou, né? Começa a formar pequenas plaquinhas de gordura dentro da artéria ou da veia, né? E o que isso implica, né? Imagina isso por anos se perpetuando, né? Anos, décadas, 20, 30 anos, né? Quando tu vê, tu tem uma placa enorme, né? E para que essa placa causar um dano aí ou uma obstrução, isso aí é um detalhe só, né? É um vento que passa aí, que a gente diz, é um vento que passa e deu, né? Aí tu tem o quê? Um infarto, um AVC, né?
aquelas tromboses de perna que levam às vezes à amputação. Então tem uma série de coisas aí, muito por conta do excesso de glicose na circulação. E tu consegue ver no teu dia a dia, assim, caminhando para o fim já, tu consegue perceber no teu dia a dia, consegue ver pacientes se curando, colocando em remissão a diabetes tipo 2? Não, isso é possível, isso é possível. Claro que assim, numa proporção, né, se a gente for pegar numa proporção da rotina, né, é bem menos as pessoas que conseguem um controle, né, fazendo a parte, né, só de medicamentosa, né, mas existe sim essa possibilidade, né. E tem pessoas que eu costumo acompanhar que usavam um X número de medicamentos, né, usavam vários tipos de medicamentos, inclusive até insulina, depois fizeram uma dieta, começaram, né, se matricularam numa academia, levaram a sério o processo, né, se comprometeram com aquele processo todo, né, e acabaram, né, em algum tempo parando de usar insulina, reduzindo a medicação, melhorando todos os parâmetros, enfim, não só de disposição e tudo mais. E isso, né, se sustentado por um longo tempo, já se viu que reduz muito a chance de complicações do diabetes, né? Então, o diabetes ele dá uma desacelerada nisso tudo, né? Não que não vá acontecer. Tu é diabético, tem um risco maior que todo mundo de qualquer complicação, mas fazendo esse processo de reeducação, de controle de peso, de emagrecimento, tu consegue lá na frente evitar que esses processos aí sejam acelerados e tenha muito mais complicações, né? A diabetes em remissão, ela é muito menos agressiva, ou ela, na verdade, ela vai estar dormindo. Então, o paciente tem diabetes, é legal a gente deixar claro isso, que a diabetes não tem cura, né? Não tem. Mas a partir do momento que tu consegue colocar ela em remissão, ela já não vai mais ser tão agressiva ao teu corpo, né? Então, mas o que precisa acontecer para que o paciente coloque essa diabetes tipo 2, né? Deixar bem claro também, a diabetes tipo 2 em remissão. É preciso que haja essa mudança de comportamento. É preciso que a pessoa faça escolhas melhores na alimentação. É preciso que a pessoa faça escolhas melhores no seu estilo de vida e principalmente coloque o corpo em movimento, né? Durante o exercício, o corpo produz uma série de proteínas. Só para ter uma ideia, por que o músculo cria essa resistência insulínica, né? Porque tu falou que sobre o adipócito, os triglicerídeos, né? O adipócito vai inchando e junto com a gordura é produzida uma proteína chamada resistina. E é essa proteína que causa a resistência do músculo à insulina. Então é muito necessário que o diabético mude seu estilo de vida. E por que às vezes o diabético não consegue mudar? Porque ele tem um histórico de más escolhas, ele já tem uma base neural formada assim, de escolhas de alimentação, de tomar sua cervejinha no final de semana, comer seu doce todos os dias após o almoço. Para que o corpo reconheça que a alimentação saudável é benéfica, para que haja essa mudança de hábito, é necessário um tempo para que o corpo reconheça. E aí que as pessoas falham. Até mesmo nas pesquisas com diabéticos, né, diabéticos que treinam e não treinam, a maior dificuldade dos pesquisadores, sabe qual é? A maior dificuldade dos pesquisadores é que as pessoas se mantenham nos estudos. Por exemplo, vamos fazer um estudo lá com diabéticos que eles vão treinar 3 vezes por semana. Daí começa o estudo, as pessoas vão lá 3 vezes, se apresentam por semana na academia para treinar, vai sendo monitorado, e lá no artigo está escrito que no fim a aderência foi muito baixa e o fator limitante do estudo foi que as pessoas desistiram. Exato. Por quê? Porque para que se mantenha a atividade física e para que isso seja consolidado no organismo da pessoa, é necessário que haja uma mudança mental na pessoa. E para que o corpo reconheça que o exercício ele é benéfico, leva-se um tempo até que o corpo entenda, olha, pô, isso é benéfico. Eu estou gastando energia, mas depois eu estou liberando alguns hormônios que estão causando lipólise, ou seja, estão quebrando a minha gordura, eu estou emagrecendo. Alguns hormônios que estão fazendo com que o meu músculo capte mais glicose, como a erisina, a interleucina 6, que durante o treino tu produz, ela já começa a captar glicose ali, aí tu começa a perder tecido adiposo, a resistina, que é o que causa essa resistência, também vai indo embora, vai diminuindo a concentração no organismo, e aí o corpo começa a entender, opa, o exercício que é ruim, que eu achava que era ruim, que eu estava gastando, né, ele está sendo bom. Só que aí a pessoa precisa perseverar um pouquinho no seu hábito, precisa perseverar no seu hábito de fazer uma caminhada, ela precisa perseverar no seu hábito de aderir a essa dieta low carb. Só que nesse meio tempo de perseverança, que demora entre 1 a 2 meses, a pessoa já desiste. Ela não dá a chance do corpo dela entender, do cérebro dela entender que o exercício não é maléfico e sim benéfico, e aí acaba desistindo do processo.
e aí a glicose vai aumentando de novo, a gordura vai aumentando, e o fim dessa pessoa, infelizmente, vai ser trágico, né? Uma amputação de um dedo, uma amputação de um pé, a cegueira, né? Diabetes, como tu falou, acomete muito a visão. Em contrapartida, as pessoas que perseveram, são poucos, não são muitos. A maioria, como tu falou, não persevera, né? Mas as pessoas que perseveram, que realmente se propõem a mudar o seu estilo de vida, que realmente se propõem a tratar com seriedade isso, passa uma semana, 2 semanas, passa um mês, ela começa a perder gordura, ela começa a controlar sua glicose, e o principal, né, controlar a liberação de insulina pelo pâncreas. E aí o corpo dela começa a perceber os benefícios, e aí aquilo ali se sedimenta como um hábito. O exercício está sedimentado na mente da pessoa. E aí, por consequência, o passo seguinte é a remissão do diabetes, que é para poucos. Isso é um processo, né? Porque, como a gente vê, né, o diabetes ele não se desenvolveu em 1 ano, 2, né, com aquele estilo de vida da pessoa. Imagina, a pessoa tem 20 anos naquilo, né? Que nem um fumante, né? Eu fumo desde os 15 anos, a pessoa com 60, né? E fala, não, vamos parar de fumar. É um processo ruim, assim, para a pessoa, né? Envolve muita questão, assim, mental também, né? Mas de hormônios, né? Cerebrais, de controle de ansiedade, de controle aí de compulsão, de uma série de mecanismos aí que já estão muito bem, né? Como é que se diz? Bem formados dentro da cabeça da pessoa, né? E para te desenrolar isso, né? É um processo também longo, né? Que às vezes as pessoas não entendem, porque muitas pessoas acham que é só tomar a medicação que tudo vai ficar bem, né? Que ela não precisa fazer mais nada, que o papel do tratamento de diabetes é culpa do médico ou responsabilidade do médico, né? Ele que está me dando, ele que está tratando, se não tiver, ele vai achar uma maneira de me tratar melhor. Mas a pessoa tem que entender que ela também está nessa, né? Não é só o educador físico ali que está te dando exercício, não é só o médico, não é só o nutricionista, né? Então, assim, os profissionais estão ali com conhecimento para ajudar no processo que a pessoa tem que fazer internamente, né? Ela vai ter que entender que a partir daquele momento que ela é diabética, ela vai ter que seguir aqueles protocolos, vai ter que seguir aquelas recomendações, né? E fazer aquilo o estilo de vida dela, né? Não é mais aquele, não, tudo bem, hoje eu comi, fiz a dieta, hoje é quarta-feira, o teu aniversário, eu vou comer bem. Amanhã eu volto a fazer a dieta. Então, não, para o diabético tem que ser um pouco mais radical, né? Diferente de outras doenças, a gente tem que ter um limiar bem menor de tolerância, assim. Por quê? Porque é o teu metabolismo, né? Se tu não tirar essa memória metabólica aí que tu tem de diabetes, né? De hiperglicemia, né? De glicose aumentada no sangue, tu nunca vai conseguir retroceder isso, né? E a tendência é só piorar, né? Chega o momento que o pâncreas se exaure, né? Se cansa, né? Chega ao limite dele, não produz mais insulina e a gente começa a ter mais complicações. Aí tu chega no estágio que tu não tem mais insulina. E aí a gente chega mais ou menos parecido com o que é o diabetes tipo 1, né? Tu vai ter que usar insulina o resto da vida para poder regular, né? Tanto que hoje a tendência é que se construam mecanismos de liberação de insulina autônomos, né? Então a parte, né, da tecnologia está entrando também, né, no tratamento do diabetes para tentar simular esse processo que o pâncreas já não consegue fazer mais, né? Mas a gente está falando dos diabéticos mais graves, né? Que não é o que a gente quer chegar. A gente quer chegar naquela pessoa pré-diabética, né, que está se encaminhando para um diabetes, para que ela freie esse processo, né? Para que ela já dê um stop ali, já comece a mudar, já comece a entender, já comece a antecipar todo esse problema aí, porque depois, lá na frente, é muito mais complicado. Então, a pessoa já é obesa, já tem problema de visão, já tem problema articular, então já fica mais difícil, né, ela aderir a esses tratamentos, né? Então, a gente tem que começar a bater desde cedo, né? Começar a tentar fazer o diagnóstico quanto antes e tentar intervir o quanto antes, né? No comportamento, nos hábitos da pessoa, para que ela entenda que ela tem uma doença que vai acompanhar ela para o resto da vida e que ela não pode ter o mesmo estilo de vida dos outros, né? Ela tem que ter um estilo de vida próprio do diabético, né? Legal. Bom, eu espero que essas informações que a gente compartilhou aqui possam fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Tem pessoas que não tratam com responsabilidade a diabetes e sofrem por isso, mas tem muitas pessoas que sofrem angústias, que veem a sua saúde piorando e às vezes não têm posse dessas informações. E espero que essas pessoas se apossem dessas informações e que a partir de agora seja um divisor de águas na vida dessas pessoas, que elas consigam aplicar isso na vida delas e ter ótimos resultados na sua saúde. Então, eu queria te agradecer, Sandro, por estar aqui junto
E também queria fazer um agradecimento especial a esse estúdio maravilhoso que está nos recebendo aqui, que é o Estúdio Soul, né? Soul Produções Audiovisuais aqui em Porto Alegre. Para ti que mora em Porto Alegre, né, e quer gravar o seu podcast, e tem a intenção de produzir seus conteúdos, e eu acho que as vozes boas precisam se levantar, né, para trazer bons hábitos, bons valores para a sociedade que está adoecendo cada vez mais. Pode procurar o Estúdio Soul aqui na Rua Ramiro Barcelos, que esse estúdio tem o Guilherme e a Letícia aqui vão te tratar com o maior carinho e com certeza entender a tua necessidade para que teu podcast, né, o teu conteúdo chegue até as pessoas e seja relevante também. Muito obrigado, eu espero que tu tenha gostado e até o próximo episódio. Agradeço a todo mundo aí que tem ouvido, obrigado Rodrigo aí, e sempre lembrando a todo mundo que é possível mudar, né, que a gente aí está enfrentando muita doença, muito problema, e que com pequenas atitudes, eu acho que uma mudança de consciência a gente consegue fazer grandes impactos aí, tá bom? Obrigado.